Bom dia, a graça e a paz a todos. Vamos agora já para o nosso quarto encontro, né? A gente já está na metade do nosso mini curso. É um mini curso porque se a gente for somar, em tese são 9 horas, né? Que horas são agora? Porque eu estou sem 10h40, pronto. Então a gente vai até 11h40, certo? Quando chegar em 11h30 aí, já alguém deu... 11h30, dá um toque, viu? E agora a gente entra na aliança da redenção, né, na aliança redentiva, no pacto da graça, propriamente dito, né? Lembra o que eu falei na primeira aula? A revelação de Deus, ela é progressiva, né? Então, ela começa muito pequena, como a semente de uma árvore, e ela vai se desenvolvendo, né? Ela começa a crescer. Então, imagine que essa semente, ela já brotou, já está começando a verdejar alguma coisa, né? A sair os primeiros brotos. A gente está ainda no estágio muito inicial, porque nós estamos no quarto encontro e não saímos do Gênesis ainda. Perceberam? Ainda estamos no Gênesis. Mas agora estamos vamos passar, na verdade, 2 aulas só com Abraão, né? Porque a aliança de Abraão, ela é muito central, muito importante, muito estratégica para a gente compreender todo o resto da revelação divina, né? Porque as promessas que Deus fez a Abraão vão ecoar até os tempos de Jesus. Elas vão ecoar até nós. Porque vocês vão ver que as alianças que Deus fez a Abraão serão... os apóstolos farão referência a elas, as cartas. Quando tratar de problemas da igreja, ele vai recorrer às alianças abraâmicas, a aliança, melhor dizendo, que Deus fez com Abraão. Então ela é muito importante, ela é muito central, né, para a compreensão da nossa história da redenção, né, história na qual Deus entra na história do homem para salvar o homem dos seus pecados. Então pense numa outra coisa também, que eu acho que é algo que a gente muitas vezes passa batido quando lê a Bíblia. Quando você pula de um capítulo para o outro, de uma história para outra, a impressão que dá é que elas são seguidas, né? De que aconteceu um episódio e em seguida aconteceu o outro. Muitas vezes, irmãos, entre um episódio e outro, aconteceram muitas coisas, rolaram anos e anos. A maior prova disso, o maior exemplo, talvez seja exatamente esse intervalo entre o dilúvio, o repovoamento do mundo com os filhos de Noé e Abraão. Quando Abraão entra em cena, ele surge, já é um mundo, já com civilizações. Abraão já nasce numa cidade importante da época da antiguidade da Mesopotâmia. Rafa, tem o coisa tá ali, se quiser pegar. Deixa eu pegar aqui. Você entrega para quem, né? Obrigado. Certo? Então já é um mundo já com algum desenvolvimento. Ele já nasce numa das cidades ali da região da Mesopotâmia, né? Onde nós costumamos dizer que aprendemos a história que a civilização, né, humana meio que surge ali, né? As primeiras cidades. Quando pensar em civilização, pense sempre em cidade, né? Nas primeiras cidades. Elas são citadas, por exemplo, nos relatos a respeito de Nimrod, que é um personagem muito importante histórico, porque ele é o fundador, digamos assim, daquela civilização que depois conheceremos como os babilônios, né? E o que é fato é que mesmo com a salvação da parte de Deus, por meio do dilúvio da família de Noé, ou seja, por meio da aliança da preservação, na qual Deus faz uma aliança com o homem e com a criação, de preservar a vida, de preservar a ordem natural, as leis naturais. Mesmo assim, o homem que recebeu tão grande graça da parte de Deus de ter sido salvo da destruição, né, o homem e a raça humana, aqueles filhos de Noé não serão muito melhores do que os homens que foram afogados no dilúvio. Ou seja, a humanidade continuará sendo perversa. O maior exemplo disso é exatamente o relato a respeito de Nimrod, que é um caçador diante de Deus,
Esse diante de Deus aí não significa que alguém que está na presença de Deus, como nós dizemos, né? Na presença de Deus, do ponto de vista de reconhecermos que estamos na presença de Deus, então devemos adorá-lo. Mas é exatamente o contrário. É um caçador que afronta a Deus, porque Nimrod, ele é alguém que depois vai ser visto pelos seus descendentes como um ancestral que tornou-se Deus, né? E essa vai ser uma marca desses homens bastante perversos ainda. O homem continuará com seu coração inclinado para a maldade, certo? E ainda assim Deus não falhou em manter a sua aliança de preservar a humanidade. Então passa-se muito tempo, até que o Senhor, ele amplia mais uma vez a aliança, né, o pacto da graça. A gente dá mais um passo na direção de Cristo Jesus, que é a plenitude das alianças, né? Que é agora quando surge então um novo homem e uma nova família. Lembra sempre, família é algo importante para a gente entender os pactos, porque Deus não só pactua com homens, com indivíduos, mas ele também pactua com toda a família. Esse homem é Abraão, né? Abraão, ele era filho de Terá, ele tinha 2 irmãos, provavelmente Abraão era o filho do meio, e ele se casa com Sara, que é a sua meia-irmã, e eles saem de Ur, a cidade deles, que já era uma cidade importante na época, para a terra de Harã, que fica ali no norte do que hoje é o Iraque, né? Onde ficam os curdos hoje. E dali daquela região, Deus chama Abraão. Né? Deus chama Abraão, que ainda não se chamava Abraão, se chamava Abrão, né? E aí Deus faz promessas a Abraão, né? Abraão, então, nesse sentido, ele é um eleito. Por quê? Porque o que é muito forte, muitas vezes passa batido na nossa leitura. Abraão, em nenhum momento, está procurando a Deus, necessariamente. Vocês já perceberam isso no relato? Não tem nada do tipo, Abraão estava, digamos que há muito tempo, orando aos céus, pedindo para que o verdadeiro Deus se revelasse, alguma coisa assim. Não tem. Pior ainda, Abraão vem de uma família que é pagã, uma família idólatra, uma família que cultua a vários deuses. Ele é daquela região na qual Nimrod fundou várias cidades, em que os deuses daquela região eram os deuses da Babilônia. Era Marduk, né? Era Enlil, vários deuses que eram cultuados por aqueles povos ali da Mesopotâmia. Abraão não é alguém que, digamos que, ele já é agora alguém que adora a Deus. Deus se revela a um homem que ainda é pagão. Isso é muito interessante, por quê? Porque denota o quanto sem mérito Abraão é, o quão escolhido Abraão é. Deus escolhe, né, se revelar a Abraão. Abraão não é melhor nem pior que seus irmãos, né? Ele não é melhor nem pior que seu pai ou que seus vizinhos. Simplesmente é da escolha do Senhor revelar-se a Abraão, né? Então a gente já vê aí o que significa eleição. É esse fato de que a vontade de revelar-se é de Deus, não é nossa. É por isso que a gente fala que a história bíblica é o agir de Deus de revelar-se a si mesmo de maneira espontânea. Ele quer se revelar. Pelo fato de Deus ser espiritual, pelo fato de nós sermos seres humanos decaídos, né, para nós conseguirmos achar Deus, é impossível se Ele não se revelar a nós. Percebe? Isso, por exemplo, nos lembra quando o Senhor Jesus diz o quê? Quando Ele falava, que falava por meio de parábolas, para que, inclusive, alguns, né, não entendessem, para que aqueles que fossem eleitos entendessem o que ele estava dizendo, e aqueles que não haviam sido eleitos simplesmente não entendessem, tivessem sua compreensão completamente turva, entendeu? Completamente bagunçada da realidade. Ou seja, eles não vissem que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Filho de Deus, o Messias prometido. Então, a eleição é isso, irmãos, é um agir completamente unilateral da parte de Deus. Ele se revela a Abraão. E a gente vai ver o quanto que Deus, apesar da gente ter vários personagens na Bíblia, o grande personagem é o próprio Senhor. É Ele quem faz as coisas, é Ele quem faz acontece. Então ele faz promessas a Abraão. Tem pelo menos 3 passagens que Deus reafirma essas promessas a ele, né?
ele dá uma ordem a Abraão dele sair da sua terra, a terra da promessa, a terra de Harã, onde ele estava com sua família, para ir para uma terra da promessa, uma terra prometida, né? Uma terra a qual depois, aos israelitas, os descendentes dele que estavam no Egito, vai ser chamado de ir para uma terra que emana leite e mel. O que quer dizer isso? Emana leite e mel. Ele quer dizer que é uma região bastante próspera, né? Uma região bastante fértil, em que é possível você plantar e criar animal e você ter prosperidade, ou seja, um lugar no qual você tem fartura. Porque a ideia de paz, a ideia de shalom da Bíblia não é apenas ausência de guerra, mas também significa prosperidade ou felicidade plena, total. E é para essa região que Deus está mandando ele ir, porque ele vai dar esse lugar para Abraão e para os seus descendentes. Mas Abraão, ele era casado com Sara, que era estéril. Eles não tinham filhos e já tinham algum avanço de idade. Ele não era um rapaz quando Deus faz as primeiras promessas. E aí ele continua, faz várias outras promessas. Farei o seu nome grande, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E ele dá uma outra ordem, né, que é tipo uma oração, que você seja uma bênção, né, onde Abraão estiver, que ele abençoe outras pessoas. Por isso que depois ele diz, por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus mesmo será o seu escudo e seu galardão, quer dizer, o seu prêmio, né? Ele, quando vai reafirmar a Abraão essas promessas. Por quê? Porque entre a primeira fala de Deus a Abraão, quando Deus se revela a Abraão e manda ele sair da sua terra, né, da terra da sua parentela, para ir para uma terra qual ele não conhece, passa-se muito tempo. E o que acontece? Passa-se um tempo, Abraão já está mais velho ainda, Sara está mais velha e não teve filho, e ele ainda não é dono de nada. Ao contrário, Abraão, ele vai morar num lugar no qual ele é estrangeiro. Porque essa terra que Deus prometeu a Abraão não é uma terra vazia, sem ninguém, não é uma terra sem dono. É uma terra com gente morando, e muita gente morando. Até hoje, irmãos, a faixa de Gaza, por exemplo, que é um desses pedaços, né, ali da região de Canaã, onde está Israel e Palestina, é a região mais densamente povoada do planeta. Ou seja, sempre houve muita gente morando naquele pedacinho de terra ali espremido entre o Jordão e o Mediterrâneo, para onde Deus havia mandado Abraão. Então Abraão vai para um lugar qual ele ainda não é dono de nada, pelo contrário, ele tem inclusive alguns problemas com os vizinhos, né, com os povos que já estavam, os cananeus, e ele não tem filho ainda. O filho que Deus prometeu, né, não bastasse a mulher ser estéril, Deus promete um filho agora idoso, ele agora já está mais idoso ainda e não tem filho. Então o que é que Deus faz? Deus reativa as promessas, né? E aí ele fala de que o seu filho não será um filho, não será, por exemplo, o filho do seu irmão, que é Ló, né, que poderia ser um herdeiro, ou mesmo um servo, que era o costume na época. Quando você não tinha filho, você deixava toda a sua herança para um servo que você gostasse da sua casa, que tivesse nascido na sua casa. Mas Deus não deixa dúvidas de que sua promessa é de um filho nascido dele e de sua mulher. Esse filho é necessariamente um filho dele mesmo, um milagre, né? Filho de idosos e de uma mulher estéril. E sua descendência, não bastasse Deus prometer um filho a Abraão, o que é que ele também promete? Que a descendência, ou seja, desse menino, ele terá uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do universo, né? Então ele faz promessas muito sérias a Abraão que vão ecoar por toda a Escritura. Por toda a Escritura. Essas promessas não são à toa que, por exemplo, esse é o grande refrão, né, de identificação de Deus, do Deus vivo e verdadeiro. Como é que é dito? É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não diz isso por acaso, né? Porque foi a eles que Deus se revelou, né? Primeiro, ele se revelou a Abraão. A aliança, o projeto redentivo de Deus, né? Ele dá esse passo na formação de um povo. Lembra que qual é o objetivo das alianças? Formar um povo para Deus. Deus quer formar um povo para si. Aqui está o germe
desse povo, né? A gente vai entrar numa etapa na qual esse povo ele vai ter uma identificação étnica também, racial, ou seja, não vai ser um povo apenas no sentido geral, né? De juntamento de pessoas. Vai ser um povo que realmente vai ter uma língua, vai ter digamos que uma raça, uma etnia, melhor dizendo, muito ali bem definida de quem é esse povo de Deus. Nesse momento, nessa administração da aliança, isso será necessário. Será assim que Deus vai lidar, formando esse povo que vai ter uma língua, vai ter uma cultura própria, qual vai ser chamado de hebreus depois, né? A terra prometida e filho, que são as duas. A gente pode resumir que as duas grandes promessas de Deus a Abraão são essas. Uma promessa de terra prometida, né? E a promessa de um filho. As duas ecoam o início lá do Gênesis. A terra prometida nos lembra o quê? A ideia de retornar a um paraíso perdido, né? A ideia de retornar a um mundo sem tristeza, um mundo sem morte, né? Um mundo sem miséria, né? Uma terra na qual a bênção plena. E filho, né? A promessa de um filho solidifica a esperança naquele descendente da mulher. Lembra que essa ideia da vinda de alguém que vai nos libertar das nossas angústias, da morte, das doenças, da miséria, de todas as coisas ruins, é uma ideia que ecoa não apenas ao longo da história bíblica, irmãos. Isso ecoa ao longo da história humana como um todo, nas outras civilizações. Há sempre a expectativa de que um redentor, um libertador virá. Só para vocês terem uma ideia, quando os espanhóis chegaram no México, no início do século XVI, o início da colonização espanhola aqui na América, né? Os aztecas, que eram um império poderosíssimo, né? Eles já tinham cidades, era um império enorme e que inclusive já havia, digamos que subjugado vários outros povos ali perto. Eles tinham cidades. A cidade do México, a capital do México, é, na verdade, a mesma capital dos aztecas. Quando Cortés, né, o conquistador espanhol, entra na cidade do México, então capital azteca, os aztecas, mesmo o próprio Montezuma, o imperador azteca, achava que o grande Deus, qual eles esperavam, chamado Quetzalcóatl, ele tinha chegado para libertá-los. Percebe, há algum eco da história da redenção bíblica numa civilização completamente distante dos hebreus ali no Oriente Médio. A noção de que, de longe, de onde a gente não conhece, do céu, virá um Redentor. E Cortés veio de tal jeito que era muito parecido com a profecia que eles tinham. De alguém que viria em cima de animais estranhos, que eram os cavalos, emplumados, que eram as roupas quais os espanhóis utilizavam. Ou seja, a ideia de redenção não é apenas uma ideia bíblica, é uma ideia que ecoa nas civilizações do mundo inteiro. Ou seja, os aztecas aqui na América Central, eles também tinham uma ideia de redenção. Ou seja, ao longo de toda a história dos descendentes de Eva, houve sempre expectativa daquele descendente de mulher, daquele homem que iria vingar todos nós, que iria nos livrar de nossas tristezas, queria nos vingar da morte, queria nos trazer o quê? A felicidade plena, percebe? Então essa é uma noção não apenas bíblica, mas de sentido em toda a civilização. Tá claro, gente, até aí, tudo certo? Qualquer coisa podem falar, ok? Mas, da mesma forma que Cortés não era de maneira alguma o redentor esperado pelos aztecas, Isaac, que é o filho da promessa de Abraão, também ainda não vai ser, mas vai ser a partir dessa semente ali, de Isaac, qual o redentor virá. Essa é a diferença, né? Essa é a diferença. A grande questão de por que, por exemplo, a Escritura então foca toda a sua história apenas, digamos que tendo seus holofotes no povo hebreu. Porque é desse povo que virá o Messias. Aquele qual, na verdade, todo mundo estava esperando, mas só não sabia o nome ainda de quem era. Certo? Então, por isso que a história é toda focada
nesse povo, não por causa do povo, mas por causa do Messias, porque ele virá desse povo, né? Esse povo que começa como? Com uma semente a Abraão. E qual é a garantia que Deus dá a Abraão de que ele vai cumprir as promessas? Ele então empenha a sua palavra. De que modo? Fazendo uma aliança. Né? A gente quando vai celebrar uma venda, por exemplo, alguém que trabalha com venda, né? E aí celebra contratos para quê? Para garantir, né? Para garantir de que a venda será realizada, né? De que o aluguel, por exemplo, será realizado. Você pactua, né? Você empenha a sua palavra, né? Firma um compromisso. E é isso que Deus faz com Abraão. Como que dissesse: olha, Abraão, o que eu te prometi é sério. Eu vou fazer uma aliança com você, para que você entenda que eu estou empenhando a minha palavra. Gente, Abraão é um homem que está conhecendo quem é o Deus verdadeiro agora. Né? Ele ainda não sabe de quase nada. Ele simplesmente pede, né? Como saberei? E o que é que Deus faz então? Celebra uma aliança. E vamos ver os aspectos dessa aliança, porque ela é uma aliança que é exemplar a respeito daquele conceito de aliança que nós trabalhamos. É um pacto de sangue, de vida e morte, soberanamente administrado. Vocês vão ver como é que é. Ele corta uma aliança, né? Olha o termo. Lembra do termo que a gente viu na primeiro encontro? Cortar uma aliança. Por quê? Porque os animais, quais Deus manda ele pega uma novilha, um carneiro e uma cabra, corta eles ao meio, né? E os dispõe um do lado do outro, uma metade de um lado, uma metade do outro, como um corredor. E as aves, do pombinho e a rolinha, também são mortos, mas não são partidos por serem aves. Isso já ecoa o sistema de sacrifício que virá depois, né? Com a lei de Moisés. Já são os animais que serão os animais, digamos, que serão utilizados nos sacrifícios em Levítico. E aí o que é interessante é que há uma coisa muito curiosa. Quando as alianças eram feitas, você fazia esse ritual. Então Deus está falando, está utilizando inclusive as linguagens simbólicas que Abraão entende. Percebe? Porque Deus, ele não se revelaria a nós, por exemplo, não falando português. Percebe? Ele vai falar conosco falando português. Ele fala na nossa linguagem, para que o homem entenda. Utiliza os sinais e símbolos que o homem entende. Porque Deus não é um Deus de iniciados, de alguém que conhece, descobre os segredos. Já viram, por exemplo, essas coisas tipo, os segredos da Bíblia, há uma numerologia por detrás da Bíblia que tem que ser descoberta para você compreender as profecias, coisas desse tipo. Alguém já ouviu falar? Né? Há um documentário bem famoso, O Segredo do Código da Bíblia, falando de... se você pega o texto em hebraico e aí transpõe para números, esses números dão certos resultados que adiantam profecias, coisas que acontecerão, enfim, coisas assim. Isso não tem fundamento bíblico, porque Deus não é Deus desse tipo de segredo, de mistério. Aquilo que é fundamental ao homem conhecer, ele revelou de maneira clara, cristalina, para que não houvesse dúvidas. A maior prova é exatamente essa aliança que Deus corta com Abraão. Ele faz uma aliança nos moldes que Abraão conhece, para que Abraão tenha certeza de que Deus está falando com ele, para que Abraão tenha clareza 100% do que é que está acontecendo. Certo? Então Abraão sabia muito bem o que aquilo significava, o peso que era fazer uma aliança. Mas geralmente o povo nesse tempo fazia o quê? Cortavam os animais e os dois, né? Uma aliança feita com duas pessoas no mínimo, né? Com dois representantes, né? E o que acontece? Os dois passavam no meio dos animais fazendo sua maldição, né? Sua automaldição, do tipo, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais se eu quebrar o meu voto, a minha aliança aqui com você, quebrar o meu pacto com você.
Os dois lados passavam, né? Passava um lado, passava o outro, passavam as duas pessoas que estavam entrando em aliança. Nesse caso, não. O que você vai perceber na narrativa bíblica é que apenas uma tocha e um fogareiro passam no meio, né? Então, é o que a gente chama de teofania. O que é teofania? São as aparições, as manifestações da glória de Deus ao longo da história. A sarça ardente, né, é uma teofania, ou seja, é uma aparição da glória de Deus. A sarça não é Deus, certo? A sarça era uma sarça, era um arbusto entre vários que tinha no Monte Sinai, né? E aí ela pega fogo sem queimar, né, ela ardia sem se queimar, sem virar cinza. Era uma manifestação sobrenatural da glória de Deus de modo visível aos homens. Outras teofanias, né? Quando o próprio Abraão ele é visitado por 3 pessoas, são 2 anjos e o próprio Senhor, é uma teofania, ou melhor dizendo, é uma cristofania, ou seja, é o próprio Cristo, né, aparecendo ali a Abraão. Quando Jacó, neto de Abraão, ele luta com Deus, né, é uma teofania também, ou seja, são essas manifestações da parte de Deus. A nuvem com o povo no deserto, né? E a tocha com o povo no deserto à noite, também são teofanias. São manifestações visíveis da glória de Deus. Mas o que é interessante é isso, de que essa foi uma aliança feita unilateralmente. Somente o Senhor passou pelas partes dos animais, né? Deus é quem se comprometeu com Abraão em cumprir as promessas. Não houve nenhum comprometimento ali da parte de Abraão. É como que Deus pegasse um contrato que ele faz com Abraão e ele assinasse na parte da assinatura dele e assinasse na parte de Abraão. Do tipo, eu estou garantindo que essa aliança será cumprida tanto da minha parte quanto da sua. Certo? Essa é uma diferença fundamental nessa aliança com Abraão. E o compromisso de sangue, que a gente pode ver o exemplo de quanto isso é grave, vocês podem ler em casa, a história da aliança que o rei Zedequias propõe ao povo, lá em Jeremias 34, 18 a 20, dá uma lida para vocês verem como que esse tipo de aliança, de cortar os animais, era muito sério. Então, por que somente Deus passou pelas partes dos animais? Fica a pergunta, né? A primeira, uma aliança se torna firme por causa do compromisso de vida e morte. Era o comprometimento de Deus de que aquilo era uma alta maldição sobre ele que fazia com que a aliança se tornasse firme. Abraão iria entender desse modo. Deus se compromete com o cumprimento da aliança por ele mesmo e por Abraão, pelo homem. Isso é muito forte, irmãos, porque isso vai rebater onde? Na própria cruz. É por isso que quando cantamos que Jesus levou sobre si as nossas transgressões. Certo? Quando o Senhor ele passa no meio dos animais mortos e Abraão não passa, ele já está antecipando o que significa a cruz. A cruz é a realização dessa automaldição a qual Deus se submete no seu pacto com Abraão. Certo? De que vai haver morte, né? Porque inclusive você, Abraão, vai falhar. Abraão falha ele mesmo, a gente nem precisa esperar os descendentes. Abraão mente, Abraão se acovarda, Abraão antecipa, né, as coisas, tendo um filho com a serva de sua mulher. Ou seja, Abraão dá várias provas de que ele é um pecador miserável, né, de que ele precisa de graça, né, a qual ele consegue finalmente, quando é que Abraão finalmente se converte? Quando Deus pede a ele o filho e ele dá. É quando ali você pode dizer, ali Abraão entendeu quem é Deus, porque ele creu até o último segundo de que Deus daria um escape para o seu filho. Né? Isso, a fé. Por isso, é claro que desde o início, qual é o refrão? Né? Abraão creu, né? E isso lhe foi imputado como justiça, ou seja, a sua fé justificou. Da mesma maneira qual o Senhor Jesus falava com aqueles com quem ele curava, né? Vai, que a tua fé te salvou. É a mesma coisa, é a mesma fé. As pessoas, irmãos, elas eram salvas no Antigo Testamento pelo mesmo mecanismo que nós somos salvos hoje, por meio da fé na promessa de Deus, que é o Cristo.
Ainda que Abraão não saiba que o Cristo se chama Jesus, né, que o Cristo nasceria em Belém, que o Cristo seria um filho de um bisneto dele, Judá, né, que o Cristo seria um descendente de uma linhagem real e tudo mais, nem saberia que o Cristo viveria no período do Império Romano, que ele não saberia que existiria, ele não sabe de muitas coisas, mas ele crê na promessa, certo? E isso que lhe foi imputado por justiça. Deus, então, ele não requereu do seu servo tomar o juramento de automaldição sobre si. Isso é o quê? Isso é a graça em ação. Né? Deus tomando o lugar do pecador. Certo? Não é apenas na cruz. Essa obra começa ali já, né, com Abraão. Certo? Deus tomando o lugar de Abraão no pacto, dizendo, eu me automaldiçoo no seu lugar. O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 38, ele fala, por exemplo, da importância que tem o mediador do pacto da graça ser Deus. Ou seja, a importância de por que Deus passa pelo meio. Né? Por quê? Porque era necessário que o mediador fosse Deus para poder sustentar a natureza humana. Ou seja, não apenas o Redentor deveria ser um homem, porque quem pecou foi o homem, e quem precisa limpar a sua barra com Deus é o homem, é o ser humano, mas esse mediador não deveria ter apenas a natureza humana, mas também a natureza divina. As duas naturezas juntas. Em Cristo, irmãos, Deus e homem são reconciliados. Deus e homem se reencontram. Aquilo que foi afastado, separado por conta do pecado de Adão, em Cristo reúne-se de novo. Né? Uma pessoa com as duas naturezas, humana e divina. Humana porque é o homem quem tem que pagar o seu preço, porque é o homem quem tem que morrer, né? É um homem quem tem que nos libertar. Tem que ser alguém que represente a nossa espécie diante de Deus. E representando a nossa espécie, representando toda a natureza criada. Não é isso? Alguém que seja equivalente a Adão. Mas, ao mesmo tempo, tem que ser alguém que seja capaz de sustentar a natureza humana, para que ela não caia debaixo da infinita ira de Deus. Alguém que dê valor e eficácia aos sofrimentos. Por quê? Porque o fato de Deus se esvaziar de ser Deus e nascer como uma criança é uma humilhação sem tamanho para quem é Deus. Percebe? É muita humilhação. Mas como é que ela ganha sentido em ser humilhação? Por ele ser Deus. Porque sendo apenas homem, só está apenas seguindo o curso da nossa história, né? Do nosso desenvolvimento. Não foi humilhação nenhuma para nenhum de nós um dia ser uma célula se multiplicando vigorosamente dentro do útero de nossas mães. Isso é parte da nossa história. Né? Termos um bebê sem dentes, que não sabia andar, que precisava da mãe para poder comer, isso é parte da nossa história. Mas para o Deus Criador é completamente humilhante, porque Ele criou todas as coisas. Né? A mãe qual alimentava Ele foi criada por Ele mesmo. Percebe? Ou seja, há um nível de humilhação que ganha todo o sentido quando entendemos isso. Porque é que Deus apenas passa pelo meio das partes mortas. Porque o mediador também tinha que ser Deus. A aliança, então, ela é celebrada por Deus com Abraão num exemplo claro de pacto de sangue. Né? Porque tem sangue. Sem sangue não há remissão de pecados. É assim que a gente vê lá em Hebreus. Ou seja, sem a necessidade de morte, não tem como você livrar o homem. A gente vai ver que isso vai ser uma constante em toda a história bíblica. É por isso que os sacrifícios, eles são realizados. Os sacrifícios em si, eles não limpavam o povo do pecado. Porque o sangue de animais não tira o nosso pecado em si. Né? Mas ele era didático, ele era pedagógico. Para que o povo entendesse que eles só poderiam se apresentar limpos diante de Deus se um inocente morresse no lugar deles. Se um sangue puro, puro nesse sentido, de pureza de não ter pecado, que é a única possibilidade de sangue puro. Então a aliança abraâmica, ela pode ser corretamente chamada de uma aliança de promessa, né? Não apenas por conta das promessas de terra e de filho, mas também pela promessa de redenção. É por isso que na promessa
para Abraão, Deus fala o quê? Que todas as famílias da terra serão benditas por sua causa. Abraão devia ter a menor ideia do que isso significaria, né? De que ele estava falando de descendências espirituais. Quando ele fala de descendentes mais numerosos do que as estrelas do céu, ele não está falando de descendentes físicos, ele está falando de descendentes pela fé, como a gente vê lá em Gálatas 3, 6, 14, quando Paulo, argumentando com os Gálatas, ele diz: olha, o verdadeiro filho de Abraão, o verdadeiro, não é o filho pela carne, não é o fato de você ser hebreu que faz de você um filho de Abraão, mas o fato de você crer nas promessas que Abraão creu. É isso que te faz um filho de Abraão. Isso é um filho de Abraão. O verdadeiro filho de Abraão é alguém que crê nas promessas que Abraão creu, certo? Que crê no Cristo, que é a promessa que Deus fez a Abraão, certo? Isso faz de alguém verdadeiramente um filho da promessa, não um filho da aliança, se ele crê nas promessas que Deus havia feito a Abraão e a sua família. E não apenas a etnia, né? De fato, de Abraão vai surgir povos, os mais destacados, né? O povo hebreu, judeu, como a gente também chama hoje, e o povo árabe. São dois povos pela carne, povos abraâmicos, né? Os descendentes de Ismael, filho mais velho de Abraão, filho com H, e os filhos de Jacó, o filho mais novo de Isaac, né? Que são os judeus. Ok, eles são os descendentes de Abraão, como os filhos de Esaú também eram descendentes de Abraão. Mas não é pela carne, é pela fé que você se torna o verdadeiro filho do patriarca, né? Em Jesus Cristo, então, essa promessa que Deus cumpre lá a Abraão, né? Essa promessa que Deus faz melhor a Abraão, essa automaldição que Deus lança sobre si mesmo, ela é cumprida onde? Em Cristo, quando Ele oferece o seu próprio corpo e o seu sangue como a vítima das maldições pactuais. Então não tem como a gente entender a cruz sem entender o peso e a gravidade desse pacto de Deus com Abraão. Certo? Percebe que uma coisa está completamente ligada à outra. A gente não vai ter um entendimento um pouco mais claro da cruz, do que ela significa, se a gente não tiver, por exemplo, na nossa mente bem lembrado do que significa esse pacto de Deus com Abraão. Certo? Está tudo interligado, né? Tudo está dentro de uma lógica redentiva, uma lógica de redenção, né? A gente costuma dizer o seguinte, que a gente não tem como ler o Antigo Testamento se não for por meio dos óculos do Novo, e ao mesmo tempo é impossível a gente entender o Novo Testamento sem ter como nosso fundo, o fundo histórico, o Antigo Testamento, né? O fundo no qual toda essa história começa a ser revelada de maneira plena. A gente vai entender as palavras do Senhor nos Evangelhos, né, os argumentos dos apóstolos nas cartas, se a gente tiver lido o Antigo Testamento e compreendido como é que a revelação foi feita, né, por meio das alianças, né, de maneira progressiva, a gente vai ter uma clareza muito maior. Por exemplo, quando a gente fosse nos deparar com a fala do Senhor, quando ele fala com relação aos fariseus, quando ele contrapõe os fariseus, mostrando que os fariseus liam a lei de maneira errada, né? E a gente volta para a lei, para o Pentateuco, e percebe que o Senhor Jesus, ele sim está, digamos que, interpretando corretamente, de que os fariseus costumavam acrescentar coisas à lei, que não estavam lá em Moisés, certo? Então, é fundamental, irmãos, que a gente tenha essa compreensão global, né? Total da história bíblica, de entender que a cruz ela faz todo sentido como promessa cumprida, se a gente entende essa promessa que Deus faz a Abraão. Alguma dúvida, gente? Alguma questão? Nada? Hoje vocês estão mais caladinhos, sem perguntas, sem polêmicas. Podem falar. E aí vem algumas reflexões, irmãos, para a gente aplicar na nossa vida. Essa pergunta de Abraão, ela ecoa nos nossos ouvidos porque nós, sobretudo hoje, por nós vivemos uma era cética, é muito complicado a gente confiar em promessas, a gente acreditar em promessas.
E mesmo nós cristãos, nós muitas vezes nós não escapamos, né, desse tipo de problema. E aí ele faz, o Robertson, ele faz essas 3 perguntas, né, que a gente pode aplicar na nossa vida. Se Deus prometeu uma semente piedosa, né, para quem tem filhos, se Deus prometeu uma semente piedosa, você vê essa promessa sendo cumprida em seus filhos? Se Deus prometeu abençoar o seu trabalho, por que é que você sempre luta com o sentido, com seu sentido de vida, seu propósito de vida? Se a nova vida em Cristo, ela significa vitória sobre a tentação, por que você volta tantas vezes a cometer o mesmo pecado? A gente vai perceber que os homens e mulheres com quem Deus se relaciona por meio da história bíblica não eram super-homens, super-mulheres. Eram homens e mulheres como nós, cheios de dúvidas, né, cheios de inseguranças, e que muitas vezes, por conta dessas inseguranças, eles pecam, né? Como nós hoje, muitas vezes pecamos, né? O que é que precisa da nossa parte? Confiar nas promessas, né? Confiar na promessa, nas promessas que Deus faz da nossa vida. As que Ele faz com relação a abençoar o nosso trabalho, com relação a abençoar a nossa família, né? E com relação à vitória sobre a tentação, né? A vitória sobre o pecado. A gente amadurecer na fé. Deus certamente... Alguém fala. Você faz a promessa com o Espírito? Então, essa promessa ela está em várias partes, né? Mas ela é mais viva lá em Deuteronômio. Quando o Senhor, ele, na verdade, ele dá uma ordem, né, ao povo de Israel para que eles, quando tiverem seus filhos, inculquem, né, na cabeça deles o livro da lei. Eles falem a respeito de Deus aos seus filhos. Não apenas os mandamentos, mas conte a história. Não era apenas os mandamentos, era contar a história. Que história? O que Deus fez. Nós somos chamados a sermos testemunhas. Os pais devem ser testemunhas de Deus para os seus filhos, né? E confiar na promessa, né? E confiar na promessa. Seu filho pode se desviar no meio do caminho, pode acontecer uma série de coisas, mas se você plantou a semente, confie em Deus, né? De que Ele resgata, né? De que a promessa um dia brota, entende? Não vai pegar um momento da vida toda, da vida dele, e muitos acabam tomando um outro rumo. Sim. Essa promessa que Deus faz, ele faz no povo de Israel. Sim. Até porque ele foi falam, se a criança não vai me andar, ainda não conversa com Deus era ele. Já estava sendo conversa da boca. Mas eu acho que ela é incrível, está toda uma operação falando que ela é pastor de Israel, por causa disso que você falou. Era invocado, as leis, contavam histórias, e ela não foi assim, se você ensina a criança, desde que qualquer coisa, se tivesse plano na cabeça dela, é muito difícil. Quando ela fala com ela, se criar aquilo que ela aprendeu, seja o que for, né? Porque às vezes a gente fica pensando, tudo que meu filho, o que que houve? Ele está fora da igreja, então como é que ele está aplicando? Para mim? Então, eu acho que o nosso entendimento... Então, acho que o entendimento aliancista, né, presbiteriano, é o de que, por exemplo, por que batizamos? Porque as promessas são para nós e para nossos filhos, né? Ou seja, da mesma maneira que o povo de Israel, no Antigo Testamento, ele precisava andar com seus filhos, ser testemunhas de Deus, daquilo que Deus havia feito, falar os mandamentos de Deus, transmiti-los aos seus filhos, nós devemos fazer hoje com base na promessa de que Deus realiza a sua obra, né? O Provérbios, que aí é uma diferença, tipo, essas promessas elas estão lá no Pentateuco e está lá em Atos, quando o apóstolo Pedro ele fala no seu discurso, né, que essa promessa é para vocês e para os seus filhos, né? Em Provérbios é muito mais uma questão de sabedoria, ou seja, Provérbios não está falando de uma promessa. Provérbios ele é um livro de sabedoria. Então o que ele está falando? Ele está te dando um princípio que você quanto pai deve aplicar na sua vida, né? Qual é o princípio? Ensina o menino o caminho onde ele deve andar, que ele nunca se desviará dele, por conta disso mesmo que você falou, que tipo, você vai inculcando a criança, uma criança que nasce no lar, né, que ama as escrituras, que ama
participar do culto público, que vê importância, que é importante orar, em que, por exemplo, você ora antes das refeições, você tem momentos devocionais em família, você vê o seu pai, seus pais tendo momentos devocionais particulares, né, pessoais, né, essa criança, ela vai nascer de fato dentro, digamos, de um ambiente, né, muito propício a que ele permaneça na fé. Mas é possível que ainda assim ele desvie-se no meio do caminho? É claro que é possível isso, né? Mas também é muito possível, né, mais possível ainda, que o Senhor tome de volta. De que a questão é a gente entender que aquilo que é semeado no coração dos nossos filhos não é vão. Não é vão, de maneira alguma. Né? Não é vão. Ainda que ele cresça, em algum momento se desvie no meio do caminho, né, e sofra, né, não é vão. Eu acredito que essa é a questão a qual a gente deveria se apegar, né, de que de maneira nenhuma é vão. Porque a gente poderia cair, por exemplo, no discurso que é muito comum também entre evangélicos, quando, por exemplo, vão nos contra-argumentar com relação ao batismo, né, de criança, dizendo: ah, mas o menino não sabe, ele não tem vontade, não sei o que lá, se ele crescer e resolver não ser nada. Tipo assim, não, mas ele não foi criado para crescer e escolher de acordo com os leques de opções religiosas que existem no mundo, né? Ele vai ser criado para que ele tema a Deus, para que ele ame a Deus, né? Ainda que ele se desvie no meio do caminho, né, por conta de coisas da vida, enfim, né, ele vai ser criado para isso, né? Essa é a promessa que Deus dá àqueles que são povo dele. Israel, ele é o povo de Deus no Antigo Testamento, certo? Qual é a continuidade desse povo no Novo? Somos nós, né? Então, certas promessas de fato para Israel, elas eram promessas muito condicionais daquele período. Por exemplo, as promessas relacionadas à terra, né? Porque a terra, especificamente naquele período, era aquela terra, era aquela cidade de Jerusalém, era aquele contexto. É o que a gente chama de administração da aliança. Há de fato coisas quais eram específicas e foram cumpridas naquele tempo para Israel. Mas há promessas que furam essa barreira, né? E elas continuam. Essa promessa para vós e para os nossos filhos é uma delas. Por quê? Porque ela ecoa lá em Atos. Numa pregação, qual Pedro está fazendo para todo mundo que está em Jerusalém. E quem crê, né? Quem crê, toma posse dessa promessa, né? O centurião, que não era crente, creu. Né? Quando ele crê na pregação de Pedro, ele crê e toda a sua família é batizada, né? Por meio da fé dele, né? Ou seja, toda a família dele, ele inclui dentro da promessa, no sentido de que o que eu quero, né? O Deus que se revelou para mim, eu quero que meu filho também experimente e ele também veja a Deus, né? Reconheça quem Deus é. Mas isso não explica a salvação, né? Então, quando a gente, a nossa obra de levar o nosso filho para ser batizado, a nossa obra de discipulá-lo, não salva. Quem salva é Deus se revelando, né? Mas Ele nos ordena fazer isso debaixo de uma promessa. Por isso que eu disse, o que é que a gente tem que compreender? Que esse trabalho não é vão. Né? Ele de maneira alguma é vão. Para que a gente não desanime no meio do caminho e diga, mas... Então, tipo, se isso não me garante salvação, né, então posso, digamos que, deixar meu filho sendo criado, sei lá, pelo celular, né, de qualquer jeito. Então, só criá-lo para que ele seja alguém muito bem sucedido profissionalmente, que é o tipo de criação hoje mais comum, né, criar os filhos para serem ótimos profissionais bem sucedidos. Né? A gente pode pensar, cair nisso, cair no que a gente chama de niilismo, né? No nada, ou seja, de nosso esforço não diz nada. Embora o nosso esforço não salve o nosso filho, a promessa que Deus faz aos seus filhos, àqueles com quem ele entrou em aliança, é de que o nosso trabalho de maneira nenhuma é vão. E talvez o maior exemplo de que a importância no nosso trabalho é o que Provérbios fala. No sentido de que, olha, quando você ensina, ele não se desviará, né? Por quê? Porque foi nos feita uma promessa, né? A respeito de que não é vão o nosso trabalho. Independente
E o resultado não do nosso trabalho é a obediência. A gente tem que fazer por obediência. Exatamente. Isso. A gente vai ser salvo, mas é uma nossa responsabilidade. Isso. E obediência. Mas é muito interessante da parte de Deus, ele nos dá esse conforto, esse acalanto, né? De entender que, ainda que, se ele simplesmente só dissesse, né? De maneira bem crua, né? Que é como muitas vezes a gente pensa as ordens de Deus, como coisas muito cruas. Irmãos, raramente é assim na Escritura, né? As ordenanças de Deus sempre vêm cheias de bênçãos, cheias de palavras doces, né? Cheias de promessas de paz que ele dá às pessoas para quem ele convida a ter um relacionamento com ele, né? A gente sempre tem que ver que nesse sentido, é por isso que o apóstolo João, né? Nós que deve entrar semana que vem nesse texto sobre Deus é amor, né? Deus é amor por quê? Porque ele é eterno, mesmo quando ele nos dá ordens, né? Tipo, ele nos dá essa ordem de nós inculcarmos a ler as promessas na cabeça dos nossos filhos, mas não é uma ordem seca, é uma ordem que vem com a promessa de que não será vão, de que a promessa também é para ele, entendeu? Ou seja, ele nunca nos deixa no vazio, ou de mãos vazias, né? Como se fosse um tirano. O Senhor, ele nos dá ordens, mas ainda assim ele nos dá ordens e nos enche de bênçãos mediante a nossa obediência. Por isso que a gente pode dizer que ele não despreza de maneira nenhuma a pergunta honesta, né? Pergunta honesta e angústia, gente. Existe uma diferença entre murmuração e lamento. Tá? Estamos terminando já. Murmuração e lamento. O povo do deserto, ele murmurava. Por quê? Porque eles reclamavam da situação uns para os outros, uns para com os outros, né? Eles tinham recebido promessa, tinham visto várias coisas incríveis acontecerem, absurdas, no Egito, né? Eles viram o mar se abrir, e ainda assim, eles continuavam com a cabeça dura, com o pescoço duro, e reclamando muito da situação no deserto, né? Ah, porque não tem comida. Ah, porque a comida é só essa. Ah, porque não tem carne. No Egito a gente tinha panelada. Né? Isso é murmuração. Quando nós reclamamos ao léu, quando nós reclamamos uns para os outros, temos só palavras amargas. Nós não conseguimos ver as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. O lamento é diferente. E o lamento não é ilegítimo. O lamento Deus não condena. Não à toa os salmos, irmãos. Há muitos, talvez a maioria dos salmos, sejam salmos de lamento. Salmos de corações sendo rasgados diante de Deus. Os salmos têm perguntas que eu duvido que a gente não olhe e diga, rapaz, eu nunca perguntaria isso para Deus não. Tipo, acaso se... E o que é incrível é quando ele pergunta coisas tipo, acaso o Senhor está dormindo? O Senhor se esqueceu de mim? Ele fala coisas muito fortes, né? Então, perguntas honestas da nossa parte, diante de Deus, né? E lamentos, coloca aos pés da cruz, irmãos. Essas devem ser constantes em nossas orações, né? A gente muitas vezes, por exemplo, todas essas orações do culto de oração, né? A gente, talvez porque está entre pessoas, não quer expor, de repente, uma dor, uma angústia. Acontece, né? E a gente, geralmente, faz algumas orações mais de gratidão. Mas, no silêncio do seu quarto, né? No seu particular, derrame o seu coração diante de Deus. Faça as perguntas mais absurdas que houver nele, né? Mas que são honestas, sinceras diante dele. Expõe a sua incredulidade, sua falta de fé, sua necessidade de crer mais, né, nas promessas diante dele. Foi o que Abraão fez, né? Abraão chegou para ele e perguntou, quando é que vai ser isso? Né? Como é que pode ser? Ou seja, não tem outro lugar para a gente colocar, né? Aí a murmuração deixa de ser murmuração e vira um lamento. E aí a oportunidade de consolo para nós, né? Quando é lamento. Quando é murmuração, não. Só juízo, né? Só correção, certo? O Senhor abençoe, então, a todos. Semana que vem a gente continua, mas a gente vai falar sobre a circuncisão, né? E o que é que circuncisão tem a ver com batismo? Vai ser bem agitado.